Olá, meu nome é Cleilton Amaral, professor de Geografia. Você já está pronto para o início do ano letivo? Se você disse que sim, então vamos primeiro rever algumas coisas que você viu no ano passado. Essa aula é voltada para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. E o nosso tema é industrialização e urbanização. Vamos ver que relação há entre essa questão da indústria e das cidades. Vamos lá comigo então? Olha só, a relação entre industrialização e urbanização encontra-se no fato de que é o processo industrial das fábricas, na verdade, que dinamiza, que torna as sociedades mais dinâmicas e atua no sentido de cada vez mais modernizá-las, embora esse não seja o único fator responsável por isso. Assim, amplia-se os chamados fatores atrativos da cidade, ou seja, o que torna as cidades mais dinâmicas, o que faz com que as cidades cresçam, ou algumas deixem de crescer, ou que algumas cidades cresçam de forma lenta. Então existem fatores atrativos que para algumas cidades, principalmente atrativos do ponto de vista econômico, que fazem com que cidades cresçam rapidamente, e outras passem anos e anos crescendo lentamente. Então, o conjunto de características do meio urbano que atrai os migrantes advindo do campo é desses fatores atrativos da cidade. Então, quando a gente olha para a imagem, vamos ver ali algumas indústrias que estão na primeira figura, que elas inclusive contribuem para a configuração das cidades. Então, no entorno dela vão estar pessoas, vão estar operários, né, do setor fabril que vão contribuir para a dinamicidade das cidades. E aí a gente não pode esquecer que, conforme disse, não depende apenas dessa relação só cidade e a relação indústria e as pessoas, mas também essa dinâmica que tem entre a sociedade urbana, industrial e o setor agropecuário. Veja na figura logo abaixo essa dinâmica importante para os grandes centros urbanos, pequenos e os médios, que se dá entre campo, cidade e indústria. Uma relação muito importante também para entender a evolução da urbanização e da industrialização. Além disso, entre os efeitos da industrialização na urbanização, temos a transformação do meio rural e, por extensão, dos fatores repulsivos, ou seja, de expulsão do campo ou da área rural. Ou seja, os elementos do meio rural responsáveis por enviar de maneira relativamente forçada ou involuntária, a pessoa não quer, mas pelas circunstâncias que vão acontecendo, ela se vê obrigada a vir para as cidades. Então, população rural para as cidades. Temos uma figura aí ilustrativa para mostrar que em lugares do mundo, em vários lugares, vai ter esse fenômeno acontecendo. Em alguns momentos da história, esses fenômenos aconteceram de maneira muito mais intensa, mas até hoje esse processo ainda acontece, principalmente em função da mecanização e do uso de tecnologias avançadas no campo. Então, nesse caso, podemos citar, né, a mecanização das atividades agrícolas que geram a substituição de uma grande quantidade de trabalhadores, que até então era uma mão de obra aplicada para o plantio, para o trato da terra e até mesmo para, digamos assim, para a colheita de toda essa produção. Hoje não precisa mais disso. A própria ilustração que temos na tela aí máquinas modernas associadas com inovações técnicas produzidas pela industrialização, que aí faz um parâmetro de qual tipo do solo, qual a quantidade de água que tem disponível naquele lugar, quais as pragas potenciais ou as pragas que estão atacando naquela localidade e quais defensivos e quantidade de defensivos agrícolas para ser aplicado nessas áreas, coisa que isso demandava numa área muito grande, muitos trabalhadores, e hoje já não há mais essa necessidade. Então tudo isso gera a repulsão
ou em outras palavras, a expulsão de trabalhadores rurais do campo em direção da cidade. Se o campo já não é mais um gerador de emprego e renda para esses trabalhadores que são especializados nisso e não em outra coisa, vão arriscar pelo menos a sorte na cidade. Alguns conseguem fixar e ter algum tipo de renda, e outros ficam dependendo de auxílio de governo, porque a cidade ela exige trabalho especializado, coisa que no campo não necessariamente em tempos passados necessitava disso. E aí nós temos, portanto, a industrialização intensifica, olha o detalhe, a urbanização das sociedades. Então veja que desde o começo a gente está fazendo essa relação, indústria versus urbanização. Uma coisa puxa a outra, no sentido de propiciar a formação do êxodo rural, né? Que é, olha o detalhe, a migração em massa da população do campo para as cidades, além de atrair essa migração justamente para as áreas mais industrializadas. Ninguém não quer fazer uma mudança do campo para um outro lugar que não seja tão atrativo, tão desenvolvido. Raramente, eu vou sair daqui dessa pequena área rural para uma cidade bem pequenininha e pouco desenvolvida. Geralmente isso acontece na região Nordeste, região Norte, que as pessoas migram para os grandes centros urbanos do país em busca de uma alternativa, em busca de criar pelo menos uma renda para que possa mandar para suas famílias que ainda permanecem na sua cidade de origem. Então, e aí tem uma figura que faz uma ilustração bacana, principalmente do sertanejo da região nordestina e qualquer outro lugar do país, que tem aquela mente, olha, aqui eu estou num sofrimento terrível, seja seca, seja os animais que não conseguem progredir porque não há água suficiente para sustentar em secas prolongadas, bem como a própria manutenção da família, da agricultura que não é sustentável nessas regiões. Então mentaliza, preciso ir para um grande centro urbano. E você vê aí na figurinha que eu posso ir para uma cidade que tenha prosperidade, que tenha chuva, que seja uma casa muito melhor do que a minha e que eu possa ser um empregado assalariado para ganhar o meu dinheirinho para minhas necessidades básicas. Então essa atração é principalmente para as áreas industrializadas, onde há mais emprego de forma direta e indireta, produzido pelas indústrias. Por que indireto? Porque não necessariamente esses trabalhadores serão empregados na indústria, mas várias outras empresas ou indústrias secundárias vão ajudar a absorver essa mão de obra para que a dinâmica da cidade se torne, digamos assim, adequada de acordo com a demanda da indústria local. E vale lembrar que não é só a atividade industrial em si que gera uma maior atratividade demográfica para as cidades, mas a dinâmica econômica que acontece nelas provoca o surgimento de maiores oportunidades em outros ramos da economia, principalmente no setor terciário, né, que é comandado pelo comércio e pelos serviços de um modo geral. E aí eu tenho um destaque para o comércio formal, que alguns conseguem emprego nesse setor, mas quando não conseguem emprego nenhum, aí entra em cena o comércio informal, é aquele que as pessoas por conta própria, não precisa pagar os impostos, mas ela está sendo ali vendendo o seu picolé, sua banana frita, está sendo camelô, está ali limpando um carro nas ruas públicas, todo tipo de serviço ela vai prestar para tentar se manter, ou seja, na própria construção civil, que é uma das que mais absorve também emprego, que também não demanda uma mão de obra super qualificada, apenas algum conhecimento a respeito de construção, às vezes até recebe um treinamento das empresas responsáveis por isso. Então esse é uma dinâmica econômica que ela tanto pode absorver pelo comércio formal como pelo comércio informal e os outros serviços que as pessoas são contratadas para fazer, que são diversos, desde o pintor, o que constrói as casas de alvenaria, o carpinteiro, etc, etc.
No caso da industrialização e urbanização do Brasil, podemos perceber que as áreas que historicamente mais se industrializaram, vamos reforçar aqui, são aquelas que mais concentram um grande contingente populacional e assim encontram-se mais urbanizadas. Então veja a relação indústria ligada à questão da urbanização, crescimento das cidades. Então as regiões Sudeste e Sul, principalmente as regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, formam as maiores aglomerações urbanas do país, uma vez que essas detêm a maior porção do parque industrial do país. Então temos o caso aí, metrópole São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Minas Gerais. E aí é importante a gente mostrar que isso, a princípio, as sociedades predominantes agrárias que o Brasil passou por esse processo, o campo era quem comandava o ritmo das cidades. Hoje a subordinação ficou diferente. É a cidade que subordina o campo. Isso porque, conforme a própria figura que tem no quadro é o seguinte: o campo é responsável por produtos agrícolas e investimento para a cidade. Aí o campo é responsável para demanda de população que vai para a cidade. E a cidade, por sua vez, é responsável por produtos industrializados e serviços diversos, ao mesmo tempo que investimentos em tecnologia para o campo. Então, nessa evolução, percebe-se que o campo anteriormente, tudo que a cidade dependia, tinha que ir no campo buscar. Hoje, a própria cidade controla o campo, os donos das áreas agrícolas, das áreas produtivas do campo, são os próprios que vivem na cidade, os grandes empresários, os grandes bancos. Então, hoje o campo está subordinado à cidade, não mais a cidade subordinada ao campo. E aí, os efeitos da urbanização são, em resumo, intensificação do crescimento das cidades, concentração populacional, crescimento do setor terciário e a inversão da relação de subordinação entre campo e cidade. E aí é bom dar o destaque que ocorre a favelização das áreas urbanas, que é uma consequência do próprio êxodo rural, que fez com que as cidades crescessem de forma desordenada. Com isso, vamos para o nosso exercitando. Preste bem atenção. Questão número 1. A industrialização intensifica a urbanização das sociedades no sentido de propiciar a formação do êxodo rural, que é a migração em massa da população. Para onde? Letra A. Das pequenas propriedades para as grandes propriedades. Letra B. Do meio rural para as cidades. Letra C. Das grandes propriedades para as pequenas propriedades. E letra D. Nenhuma está correta. E aí você fez a escolha? Se você respondeu que a letra correta é a letra B, tá certo. O êxodo rural é do meio rural para as cidades. Então, com isso, encerramos nossa aula de hoje. Se você quiser acessar esta aula ou qualquer outro componente curricular, basta você acessar a plataforma Eduque. Um abraço e até a próxima!